Queridos irmãos e irmãs em Cristo, graça, paz, saúde e prosperidade vos sejam multiplicadas em o nome do Senhor Jesus. Eu quero, em primeiro lugar, externar os meus sinceros agradecimentos e começo agradecendo ao nosso Deus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade, todo reino, poder e domínio, porque Ele é bom, Ele é fiel, Ele nos ama e cuida de nós melhor do que nós mesmos. Quero também, neste momento de gratidão a Deus, agradecê-lo pela vida do pastor Eliseu, e na pessoa do pastor Eliseu, como anjo da igreja, eu agradeço a Deus pela vida de todos os ministros e ministras desta casa, ou melhor, do reino de Deus, todos os obreiros e obreiras do Senhor. Que Deus continue abençoando a todos vocês, a vossa família e o vosso ministério, em nome de Jesus. E é bom estar aqui. Eu percebi que aqui está melhor, me trataram melhor, água, eu já queria colocar tapete para eu passar ali. A irmã Cássia já me ligou, já querendo depositar uma oferta antes de eu vir pregar. Falei, o negócio mudou lá, aquele negócio ficou bom. Já me pediu o Pix, hoje à tarde, pastor, me manda logo aí. Eu falei, não, minha irmã, não recebo oferta antes de pregar, não. E ela, não, já vou mandar 1.000 agora e depois eu passo mais para o senhor. Eu falei, o negócio tá bom, rapaz. Irmã Cássia é uma bênção. Obrigado, irmã Cássia. Obrigado, querida. Queridos, brincadeiras à parte, vamos para a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo de número 4, creio que vão projetar aqui para nós. Se for projetar, coloque aí para nós, por favor, na tela, se for possível. 2 Timóteo, capítulo de número 4, do versículo 6 ao 8. Se possível, projete para nós. Ok, vamos ler de acordo com a tradução que está projetada, porque fica uma única leitura e mais compreensivo a todos nós. Nos diz assim a palavra do Senhor, de acordo com o que está escrito na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, do versículo 6 ao 8, está escrito exatamente assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Vamos repetir esse último versículo, por favor, todos nós. Pode até repetir assim, de forma tranquila, sem pressa, mas fala isso para a tua alma, fala isso para o teu coração. Diga, desde agora, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você crê que há uma coroa de justiça guardada para você? Glória a Deus. Pai, a tua palavra acaba de ser proclamada, mas ainda é necessário que o Senhor continue a falar conosco. Considera que este povo não está aqui para me ouvir, eles vieram aqui para ouvir a voz do Senhor. Por isso eu me humilho, me entrego e me rendo totalmente, de forma plena, diante dos teus pés, declarando diante de tudo e de todos que sou totalmente dependente de ti. Por isso usa a instrumentalidade do meu ser de acordo com a tua vontade e com o teu querer, e continua a falar com o teu povo, Senhor. Fala de uma forma tão inconfundível que todos possam sair daqui
muito melhor do que o que chegaram. E que tudo isto seja para a honra, para a glória, louvor e majestade do teu nome. Amém. Tá ali, eu já ia pegar o copinho com água. Obrigado, querido. Obrigado. Muito obrigado. Queridos, podem tomar assento, por favor. Igreja amada, nós estamos aqui nesta noite cultuando, celebrando e adorando a Deus em espírito e em verdade, com um propósito, porque esta amada igreja está aniversariando. E esta festa foi preparada porque, apesar de ser a igreja que está aniversariando, nós é que queremos dar o presente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas sabemos que Ele também nos presenteará nesta noite, pois Ele é bom, Ele é fiel. E nós acabamos de ler um texto da palavra de Deus e, como os irmãos podem observar, o tema da festividade de aniversário deste ano é servir por algo maior. Aí está o tema, servir por algo maior. Nós acabamos de ler um texto da palavra de Deus e, antes de eu começar a pregar, eu quero trazer uma parte introdutória para que possamos compreender melhor, entender melhor. Segundo a história, era julho de 64 da era cristã. De repente alastrou-se um grande incêndio sobre a cidade de Roma, causando extensivos danos em 10 das 14 regiões da cidade. O causador deste incêndio, ou o mandante, foi o 6º imperador romano por nome Nero. E quando a população romana descobriu que Nero era o mandante do incêndio a Roma, a popularidade dele despencou. E a sua popularidade política veio abaixo. E ele, para se livrar de uma rebelião e para se livrar também de tão baixa popularidade, ele resolveu culpar pelo incêndio os cristãos, porque ele sabia que os cristãos eram odiados por quase todos. E segundo um historiador do primeiro século, historiador romano, por nome Tácito, ele não só os culpou, mas ele ofereceu os jardins do seu palácio para que os irmãos ali fossem torturados até a morte. Segundo o historiador, uns eram pendurados em estacas para servir de alvo aos arqueiros. Outros eram cobertos por peles de animais frescas, costurados com as mesmas e estraçalhados pelos cães diante da arena. Tudo isto vivos. Outros eram colocados numa grelha com a fogueira acesa para morrerem assados diante da multidão. Outros eram colocados dentro de um tacho de óleo fervendo. Mas uma das piores, segundo o historiador, é que eles pegavam alguns cristãos, envolviam com ataduras da cabeça aos pés e derramavam cera inflamável sobre ele, e o empenduravam vivo e colocavam fogo pelos pés para ir queimando lentamente como uma vela. É neste ambiente tão hostil, tão maligno, tão cruel e tão assassino que muitos cristãos morrem, mas nenhum negam a fé. Nenhum deles renegou a Jesus Cristo. Nenhum deles apostataram da fé. Morreram de forma digna, mas não negaram ao Cristo de Deus como Senhor e Salvador da sua vida. E é neste período que acreditam alguns historiadores que Paulo é preso também a mando de Nero. E Paulo é colocado dentro de um calabouço e fica ali durante algum tempo na prisão. E segundo alguns historiadores, a maior intenção de Nero não era matar Paulo, era fazer Paulo sofrer até negar Jesus como Salvador. Apesar que os historiadores acreditam que ele mandou matar Paulo depois, mas ele permaneceu com Paulo preso, porque o que ele queria era torturá-lo até ele negar
a fé, até ele negar Jesus Cristo. Mas antes de ir direto à ministração, quando eu ministro em convenções ou quando eu prego para líderes, eu costumo dizer que o bom líder é aquele que prepara o seu sucessor antes de partir para a glória. Nós encontramos Moisés preparando Josué. Josué não teve o mesmo cuidado, e quem conhece a história sabe que por algum tempo a obra de Deus veio a sofrer. Nós encontramos Elias preparando Eliseu. Embora Eliseu tivesse uma escola de profetas, não há registro que ele preparou seu sucessor, e mais uma vez a obra veio a sofrer. Nós encontramos o sacerdote ali preparando a Samuel. Samuel prepara Davi. Davi prepara Salomão. Salomão não teve o mesmo cuidado, e mais uma vez a obra veio a sofrer. Lembre-se que o tema é servir por algo maior. Mas finalmente veio Jesus de Nazaré, e ele não prepara só um, mas pelo menos 12. Um deles falhou, que foi Judas. Ele faz questão de substituí-lo através do Espírito Santo por Matias. Mas um certo dia o Senhor tem um encontro com Saulo ou Paulo a caminho de Damasco. Por que eu estou dizendo Saulo ou Paulo? Porque eu já vi algumas pessoas dizerem que Deus mudou o nome dele de Saulo para Paulo, e não é verdade. O nome dele nunca foi mudado, ele era conhecido pelos dois nomes. Saulo era o nome hebreu e Paulo, nome romano, porque ele era filho de um pai romano e de uma mãe judia ou hebreia. E se você quer tirar dúvida, em Atos capítulo 13, versículo 9, diz que ele se chamava tanto Saulo como Paulo. E um dia o Senhor encontra com ele, e ele está indo a Damasco perseguir uma igreja que lá havia. O Senhor tem um encontro com ele, a glória de Deus se manifesta, ele cai por terra, e ali ele fica cego. E o Senhor fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz: Senhor, quem és tu? Ele diz: eu sou Jesus Cristo a quem tu persegues, Paulo. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. E dali para frente ele fica cego. Vocês conhecem a história. Ele é enviado para a casa de Ananias. Ananias ora por ele, ele é restaurado da visão, e ele vai para o deserto da Arábia e fica lá 3 anos. Ele era um dos maiores teólogos, um dos maiores mestres, mas ele precisava passar pela faculdade divina. E ele fica pelo menos durante 3 anos no deserto da Arábia, sendo preparado pelo Senhor para fazer a obra, para servi-lo. E o Senhor o chama, o vocaciona e o envia para ser o apóstolo dos gentios. E Paulo também, como um bom líder, ele também prepara o seu sucessor. E ele vai investir tudo na vida de um jovem que tem entre 17 e 20 aninhos de idade. Eu estou aqui diante de uma igreja jovem, uma igreja muito jovem. O sucessor de Paulo tem entre 17 e 20 aninhos. O nome dele, Timóteo. Ele é o escolhido por Deus. E Paulo vai investir tudo na vida deste jovem rapaz. Acontece que Timóteo tem sérios problemas, sérias dificuldades e adversidades para dizer não à obra. Em primeiro lugar, porque ele tem problemas de enfermidades. E tem coisas que a gente não entende. A palavra diz que Deus era com Paulo de uma tal forma que os seus aventais curavam os enfermos e libertavam os cativos. Mas Timóteo está doente e ele não o cura. E quando a gente lê 1 Timóteo 5, 23, ele diz: não tome tão somente água, mas acrescenta-te um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. O sucessor dele está enfermo e ele recomenda ele tomar vinho que servia de antisséptico e curativo naquele tempo. Ele diz: por causa do teu estômago, não tome tão somente água, mas acrescenta-te um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Esse é o primeiro obstáculo para Timóteo servir a Deus por algo maior. O segundo obstáculo é que ele é tímido. E não é um tímido qualquer, é um tímido covarde que tem medo de falar em público, de se expressar.
E por isso Paulo, escrevendo a ele em 2 Timóteo, se o amado irmão ou a amada irmã que estiver lá quiser ir colocando, como eu já tenho tudo no coração, mas se quiser ir conferindo, colocando para a igreja conferir, em 2 Timóteo capítulo 1, versículos 6 e 7, ele diz: conjuro-te que tu reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas é espírito de poder, de amor e moderação. Eu repito, 2 Timóteo 1, 6 e 7, ele diz: exorto-te, olha o que é que ele diz: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, em outra tradução, o espírito de covardia, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Esta palavra fortaleza em outra Bíblia é de espírito de poder. Ele está dizendo para ele: não seja tímido, não seja covarde, porque Deus não te deu um espírito de medo, Deus não te deu um espírito de timidez, Ele te deu um espírito de autoridade, um espírito de poder, Ele te deu um espírito de fortaleza. Esse é o segundo obstáculo que ele tem para servir por algo maior. O terceiro é: ele é jovem, é solteiro, ele tem entre 17 e 20 aninhos. E se até hoje os anciãos, as pessoas mais velhas, não dão muito crédito ao que um jovem diz, você imagine há 2000 anos atrás. Os jovens não eram tidos como confiáveis com respeito à palavra. É tão tal que todas as vezes que Israel se reunia, eram os anciãos que aconselhavam e tomavam decisões. E ele é muito jovem, ele tem entre 17 e 20 aninhos. Paulo sabia que os mais velhos iriam querer desprezá-lo. E para que ele não fosse desprezado, Paulo escreve a ele em 2 Timóteo. Aliás, em 1 Timóteo 4,12. Em 1 Timóteo 4,12, Paulo escreve a ele dizendo: certo exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, na fé e na pureza. Olha o que é que ele diz aqui: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. O que ele está dizendo é: para que ninguém despreze a tua juventude, para que ninguém despreze a tua mocidade, você precisa ser exemplo dos fiéis. E ser exemplo para infiéis até que não é difícil, mas ser exemplo para fiéis não é brincadeira. Se você quer servir por algo maior, você precisa ser exemplo. Se você quer servir por algo grandioso, você precisa ser modelo, porque vou dizer algo aqui a você: ainda que você não queira, ainda que eu não queira, nós somos exemplo. Ainda que a gente não tenha intenção, nós somos espelhos. As pessoas nos observam, e isso independe de você querer ou não. Só o fato de você dizer que é um cristão, é um crente, todo mundo já te observa. E ele diz: para que ninguém despreze a tua mocidade, ser tu exemplo para eles, ser tu modelo para eles, porque ele está sendo chamado para servir por algo maior. Aliás, o nome deste rapaz já diz tudo. O nome Timóteo significa aquele que honra a Deus. O homem que honra a Deus. Escute, eu estou só citando alguns versículos para começar a pregar, mas eu vou dando uma pincelada. O nome dele significa o homem ou aquele que honra a Deus. Se você quer servir por algo maior, você precisa ter honra. Você precisa ser uma pessoa honrada. Além de modelo, além de exemplo, além de espelho. Eu não estou dizendo que você tem que ter essa intenção: eu quero ser modelo, eu quero ser... Não estou dizendo para você ter isso, mas eu estou dizendo que ainda que você não queira, você é. É igual pai e mãe: ainda que não queira ser exemplo para filho, é.
Os filhos se espelham nos pais, naturalmente. Eles observam os pais, naturalmente. E o nome dele significa aquele que honra a Deus. Se você quer servir por algo maior diante do Senhor, você precisa ter honra. Porque eu vou dizer algo para você. Para salvar, Deus não faz acepção de pessoas. Mas para servir por algo maior, Ele escolhe a dedo. Eu vou repetir. Para salvar, Ele não faz acepção de pessoas. Mas para servir por algo maior, Ele escolhe a dedo. É preciso ter honra, é preciso ter caráter. Certa vez eu fui pregar em uma cidade chamada Paragominas, no estado do Pará. E ao chegar naquela cidade eu fui recebido pela dona do hotel, que me recebeu muito bem. E até usou uma frase: pastor, eu sou católica, mas eu amo receber pastores aqui no meu hotel. Me recebeu, me conduziu ao apartamento que eu ia ficar do hotel. Desceu. E lá eu abri o frigobar e percebi que não tinha água. Arrumei ali as coisas e em seguida desci para buscar água. E quando eu cheguei na recepção do hotel, ela estava chorando. Eu levei um susto e disse: o que a senhora está sentindo? A senhora acabou de me levar lá em cima, parecia estar tudo bem, agora eu te encontro chorando. A senhora está passando mal? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Ela olhou para mim e disse: não, meu filho, está tudo bem. É porque eu acabei de perder meu marido. E meu marido era um deficiente físico. Mas pense no homem que está me fazendo falta. E aí quando eu olhei a recepção do hotel, havia um quadro, uma moldura com a foto dele dentro. E quando eu observei bem, aqui no pé da moldura, a foto dele está lá, e no pé da moldura tinha uma frase dele. E sabe, ele era deficiente físico. E sabe qual era a frase? Antes um defeito físico do que uma cicatriz no caráter. Antes um defeito físico do que uma cicatriz no caráter. Quem quer servir por algo maior precisa ter honra, precisa ter caráter. Eu não estou falando de pessoas perfeitas, até porque a começar por mim eu não sou perfeito. E não estou aqui dizendo para você que eu sou santarrão, até porque não sou mesmo. E Deus sabe que eu não sou. Mas a gente precisa ter propósito. A gente precisa ter objetivo. A gente precisa se colocar diante de Deus da melhor forma possível, mesmo sendo imperfeito, mesmo sendo falhos, mesmo sendo pecadores. Mas precisamos acreditar que Ele é um Deus que nos capacita em tudo. E Ele nos faz, aleluia, glorificar e honrar o nome dEle. Não somos nós, é a graça dEle em nós. É o Espírito dEle em nós, e não nós mesmos, porque nós somos falhos o tempo todo. Pelo menos eu sou falho o tempo todo. E ele diz para ele: olha, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. E aqui eu começo a pregar. 2 Timóteo 2,15. Em 2 Timóteo 2,15 ele diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Eu vou repetir: procura apresentar-te a Deus aprovado, como alguém que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Escuta, e eu começo a pregar definitivamente. Por que ele está dando esses conselhos? Porque o campo de batalha para servir é Éfeso. O campo de batalha aqui é Éfeso. Quando nós lemos 1 Timóteo capítulo 1 versículo 3, em 1 Timóteo 1,3 Paulo diz: eu estou de viagem rumo à Macedônia, mas eu te rogo que tu permaneças em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas que não preguem ou não ensinem outra doutrina.
o campo de batalha onde ele vai servir é Éfeso. Acontece que Éfeso era uma cidade dominada pela magia negra. Foi lá que Paulo queimou vários livros de magia negra. Éfeso era dominada pela astrologia. Éfeso era dominada pela idolatria. Éfeso era dominada pela pornografia daquele tempo, pelas coisas imundas e imorais que vocês possam imaginar. Éfeso era uma cidade idólatra. É lá que tinha uma deusa chamada Diana, Diana dos Efésios. O templo dela tinha 127 metros de comprimento, por 73 de largura. As colunas eram de ouro. Haviam réplicas, porque era a 7ª maravilha do mundo antigo. Eles veneravam tanto essa deusa, que quando as pessoas cometiam um crime, poderia ser o criminoso da mais alta periculosidade, mas quando adentrava o templo, ele recebia imunidade, não podia ser preso. As pessoas praticavam sexo publicamente lá dentro, porque ela era chamada a deusa da fertilidade. Vem cá comigo se você não entendeu. Cidade dominada pela feitiçaria, pela magia negra, pela astrologia, pela idolatria, pela prostituição. Em outras palavras, é onde o trono de Satanás está estabelecido. É onde o trono de Satanás está reinando. Mas Jesus Cristo veio para reinar sobre todos. Jesus Cristo veio para ser o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. E lá Satanás está operando. E Timóteo é enviado por Paulo exatamente para lá. E acredite, queridos, esse rapaz se tornou bispo ou pastor da igreja de Éfeso. E você sabe quem foi a igreja de Éfeso no tempo dele? A 3ª maior igreja daquele tempo. A 1ª maior igreja era da Antioquia, a 2ª de Jerusalém, a 3ª de Éfeso. Porque quando eu honro a Deus, Deus também me honra. Quando eu estou na presença de Deus por algo maior, Deus me engrandece, me exalta. Eu tenho certeza que hoje pessoas sairão daqui para servir por algo maior que você ainda nunca tinha pensado nessa ideia, mas Deus me trouxe aqui por vontade dEle, para alegrar a tua alma, para alegrar o teu coração e te dizer que tem algo muito maior, tem algo muito mais excelente, tem algo que está transcendente ao teu pensamento, à tua vontade, ao teu querer, algo tão maravilhoso e tão especial, que vale a pena servir ao Senhor da melhor forma possível, mesmo sendo falhos. E ele se torna o bispo da 3ª maior igreja. Mas para isso, como Paulo está mandando ele para onde o trono de Satanás está operando, ele diz para ele: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Daqui a pouquinho eu entro no servir por algo maior. Mas se você quer servir por algo maior, e se você não entendeu, eu estou aqui falando de obra de Deus. Eu estou falando aqui de serem ganhadores de almas, de serem obreiros do reino dos céus, independentemente do teu cargo, da tua função. Independentemente. É disso que eu estou falando, se você ainda não entendeu. Quer servir a Deus por algo maior? Então se envolva com a obra, se envolva com o ministério, se envolva com vidas, se envolva com almas. Daqui a pouco eu falo disso. Mas para isso você precisa ter uma vida aprovada diante de Deus. Ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. Por quê? Porque não é uma credencial de ministério, não é uma credencial de convenção. Não! Eu não estou pregando contra convenções, porque eu sou convencionado. Eu não estou pregando contra credenciais de ministério, porque eu também tenho. O que eu estou dizendo não é nada contra estas coisas. O que eu estou dizendo é que para fazer a obra por algo maior tem que ter aprovação em Deus. Sabe por quê? Porque não é uma credencial de ministério, não é uma credencial de convenção, não é um título de teologia, não é um
canuto ou um diploma de teologia que vai me capacitar para fazer a obra. É por isso que Paulo é levado há 3 anos para o deserto da Arábia, para ser preparado pelo Senhor, para ser aprovado por Deus. E Deus nesta noite está chamando uma igreja para ser aprovada diante dele. Sabe por quê? Porque Satanás pode até não recuar para um teólogo, Satanás pode até não recuar para quem prega bem, Satanás pode até não ter medo de quem anda vestido da cabeça aos pés, Satanás pode até não ter medo de quem canta lindo, de quem prega lindo, Satanás pode até não ter medo de quem conhece a Bíblia de capa a capa, mas todas as vezes que ele e os demônios e todo o inferno olha para um homem e para uma mulher aprovado por Deus, ou ele recua, ou você passa por cima dele, porque Deus está contigo, e se Deus está contigo, nada te derrotará. Aleluia! Procure a aprovação em Deus. Jovens, a nossa vida aqui na terra é de aprovações. Tenho certeza que muitos de vocês estão se preparando aí para a segunda etapa do Enem. Vocês vão precisar de serem aprovados. Se você quiser ser médico ou médica, você precisa da aprovação do CRM. Se você quer ser um advogado ou uma advogada, você precisa da aprovação da OAB. Porque a vida aqui na terra passa por uma aprovação. Eu não estou falando de provações, eu estou falando de aprovação, de validação. Você sabia que no reino de Deus não é diferente? Você sabia que no reino de Deus a gente precisa ser aprovado pelo Senhor? Porque nós estamos aqui para servir por algo maior, algo muito maior do que as coisas desta vida. E se você tem esse desejo, você almeja uma excelente obra. Quem diz não sou eu, é Paulo quem diz em 1 Timóteo 3:1, ele diz: e se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Repito, 1 Timóteo 3:1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Você precisa se colocar diante de Deus por algo maior. Ele te chamou para ser salvo, sim, mas além da salvação ele está dizendo: eu tenho um reino, eu tenho uma coroa, eu tenho um galardão que você pode conquistar, porque salvação é gratuito, mas reino é tomado por esforços. Salvação é de graça, mas reino é tomado por violência. Se esforce, se coloque diante dele, porque além da salvação ele tem algo maior para ti, ele tem algo maior para mim. Tenha propósito. Paulo não era só salvo, Paulo está dizendo: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amarem a sua vinda. Procure a aprovação diante de Deus. Queridos, não foi uma credencial de convenção que abriu o Mar Vermelho, foi a aprovação de Deus na vida de Moisés. Igreja amada, não foi uma credencial de ministério que fez as muralhas de Jericó implodirem, foi a aprovação de Deus na vida de Josué. Queridos, não foi um curso de teologia que fez o paralítico da porta chamada Formosa andar, foi a aprovação do Senhor na vida de Pedro. Aleluia! Deus está falando contigo e te dizendo: procure se apresentar a Ele, porque Ele tem algo maior, e algo maior pode acontecer. Eu verdadeiramente creio que nesses últimos dias o Senhor ainda vai usar a igreja para fazer paralíticos andarem, cegos enxergarem, mudos falarem, surdos ouvirem, até mortos ressuscitarem. Prepare-se para algo maior. Eu creio, porque os dias são maus, os dias são difíceis.
Eu tenho orado há mais de 25 anos, pedindo ao Senhor que eu não quero partir sem ver paralíticos andarem, cegos enxergarem, mortos ressuscitarem. Eu talvez seja igual a Davi, talvez eu não sou digno dele fazer isso através da minha vida, mas eu quero pelo menos ver ele fazer através da vida de outras pessoas. Aleluia, louvado seja Deus. Se prepare para algo maior, se prepare para algo muito maior, se prepare. Nós precisamos crer, queridos, nós precisamos crer de verdade, e por isso Paulo está dizendo para ele: olha, procura apresentar-te a Deus aprovado. É isso que faz a diferença, é isso que faz a diferença, ter aprovação em Deus. Por quê? Porque eu repito, Satanás pode até não recuar para todas essas coisas que eu falei, para quem conhece a Bíblia de capa a capa, para quem prega bonito, para quem canta bonito, ele pode até não recuar para um teólogo, para quem anda vestido da cabeça aos pés, mas ele tem que recuar para quem é aprovado. Quando nós lemos Atos, agora eu vou falar onde está o que eu te disse anteriormente. Quando nós lemos Atos capítulo 19, a partir do versículo 11, em Atos 19, a partir do versículo 11, diz que Deus era com Paulo de uma tal forma que os seus aventais ou os seus lenços curavam os enfermos e repreendiam os demônios. Mas quando a gente dá sequência lendo, diz que 7 filhos de um sacerdote judeu chamado Seva chegaram para um endemoniado e disseram: nós te conjuramos em nome de Jesus Cristo a quem Paulo prega. Os demônios que estavam sobre o endemoniado viraram para ele e disseram: eu conheço a Jesus Cristo e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Eu vou repetir, aqui são 7 jovens, filhos de um sacerdote judeu, por nome Seva, e eles chegam para um endemoniado dizendo: nós te conjuramos em nome de Jesus Cristo a quem Paulo prega. O endemoniado virou para eles e disse: conheço a Jesus Cristo e sei quem é Paulo, mas quem são vocês? Sabe o que é que ele está dizendo? Vocês não são aprovados por Deus. Nós não reconhecemos autoridade em vocês, nós não reconhecemos poder. E a palavra diz, se você continuar lendo, que aquele endemoniado pulou naqueles 7 rapazes, rasgou suas vestes, eles ficaram nus e levaram uma surra tão grande e foram envergonhados. Mas com Paulo é diferente. A palavra diz que Paulo e Silas vinham da oração, e todos os dias uma moça se apresentava: este que vos anuncia o evangelho é servo do Deus Altíssimo. Se fosse eu, tinha ficado todo inchado. Ela é profeta, ela é profetisa, ela me conhece, ela sabe mesmo que eu sou homem de Deus. E na verdade conhecia, porque os demônios também conhecem. Só que quem falava na boca dela era Satanás, eram os demônios. E todos os dias a palavra diz que ela dizia: este que vos anuncia o evangelho é servo do Deus vivo. Era verdade o que ela estava falando e ainda era um elogio. Até que um dia Paulo se irritou, e a palavra diz que Paulo virou-se para ela e disse: sai dela, espírito imundo, duvido que pule nele. Pula que eu quero ver. Porque quando nós temos vidas aprovadas por Deus, não há demônio que nos resistam. Deus está falando contigo: se prepare para algo maior, se prepare para servir por algo maior. Deus está falando contigo aqui nesta noite: se prepare para algo maior. Procure todos os dias aprovação em Deus, ainda que os homens te reprovem. Se você for aprovado por Deus, é isso que importa, é isso que interessa. E aí ele diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação de sacrifício, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quer servir por algo maior? Nunca perca a tua fé. Não tem como fazer algo maior sem ter fé. E eu quero dizer algo: nós estamos atravessando uma crise de fé, em que pregadores estão pregando sobre fé, mas eles mesmos não acreditam. É semelhante a um pregador da palavra de Deus que estava do lado da praça e o vendedor da pomada da Copaíba do outro.
Pomada da Copaíba é uma pomada que eles fazem propaganda ali no centro de Ceilândia, que ela cura qualquer doença. Na opinião deles, só falta tomar o lugar de Jesus. E estava o pregador da pomada da Copaíba de um lado e o pregador da palavra de Deus do outro. Ambos passaram o dia inteiro pregando, um sobre a palavra e o outro sobre a pomada da Copaíba. E durante o dia inteiro ninguém parou para ouvir o pregador da palavra de Deus. Todo mundo se interessou pela pregação do pregador da pomada da Copaíba e compraram o seu produto. O pregador da palavra de Deus, no final do dia, angustiado, chegou para ele e disse: meu irmão, qual é a diferença entre você e ele? Ele disse: como assim? Ele disse: porque eu passei o dia inteiro pregando uma verdade e ninguém parou para me ouvir, e você passou o dia inteiro pregando uma mentira e todos pararam para te ouvir e ainda compraram o seu produto. Então o vendedor da pomada da Copaíba virou-se para ele e disse: sabe qual é a diferença entre você e eu? É que eu passei o dia inteiro pregando uma mentira como se fosse uma grande verdade. Já você passou o dia inteiro pregando uma grande verdade como se fosse uma mentira. Nem você crê no que está pregando, por isso você não convence ninguém. Você entendeu o que Paulo está dizendo? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quando Paulo diz isto, ele está preso. E como eu te disse, repito, alguns historiadores dizem que a intenção de Nero era fazer Paulo perder a fé e negar a Cristo como Senhor. Mas ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, ou completei a carreira e guardei a fé. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Vocês tiraram a minha liberdade, vocês me tiraram o direito de pregar a palavra, vocês me tiraram o direito de visitar aqueles que eu gerei na fé, vocês me tiraram o direito de fazer missões, vocês me tiraram o direito de discipular, vocês me tiraram o direito da liberdade de ir e vir. Mas uma coisa vocês não conseguem tirar: vocês não conseguem tirar a minha fé. A minha fé eu guardei, a minha fé eu guardei, a minha fé eu guardei, porque eu sirvo por algo maior. Quando lemos a biografia dos heróis da fé, homens que marcaram a história da humanidade, como Jerônimo Savonarola, Martinho Lutero, David Brainerd, Charles Finney, Charles Spurgeon, John Wesley, Dwight Lima Moody e George Whitefield. George Whitefield era do século XIX. E nos dias de George Whitefield havia um homem chamado David Hume, ateu, filósofo, cientista, matemático e um monte de coisas. E David Hume, todas as vezes que ele via alguém rasgar a Bíblia ou queimá-la, ele aplaudia e falava que esta pessoa estava causando um grande favor para a humanidade, porque a Bíblia era um conto de fadas e Deus não existia. Mas nos dias de David Hume, Deus levantou o pastor George Whitefield, homem de fé. E um certo dia Hume foi visto correndo em direção a uma praça para ir ouvir o Whitefield pregar. E quando ele está correndo com pressa, seus discípulos o rodearam e disseram: para onde o senhor está indo, doutor Hume, com tanta pressa? Ele disse: eu estou indo ouvir o pastor Whitefield pregar. Os discípulos, pensando que ele estava brincando, viraram-se para ele e disseram: deixe de brincadeira, doutor, como é que o senhor diz que a Bíblia é um conto de fadas e o senhor vai ouvir um pastor pregar? Ele disse: saiam da minha frente, porque a pregação já vai começar e eu não quero perder uma única palavra daquele homem. Aí os discípulos perceberam que ele estava falando a verdade e disseram: mas como assim, doutor Hume? O senhor diz que a Bíblia é um conto de fada e o senhor diz que não crê em Deus, como é que o senhor vai ouvir um pastor pregar? Ele virou para os discípulos e disse: eu não creio em Deus, mas o Whitefield crê de uma forma tão extraordinária que já está me convencendo a aceitar a Jesus como Senhor da minha vida. Eu vim hoje aqui te dizer que é algo maior, quer ganhar mais almas, quer ganhar mais vidas. Então prega com fé, prega com entusiasmo. Quando pregar, deixa eles sentir que tem fé na tua veia, que tem fé na tua alma. Prega sobre o céu e crê no céu. Prega sobre perdão, crê em perdão. Prega sobre libertação e creia. Prega sobre cura e crê em cura. Prega sobre o inferno e creia que existe um inferno. Pregue sobre arrebatamento e creia que Jesus vai voltar. Quer algo maior? Não deixe a tua fé se esvair.
Perca qualquer coisa na tua vida, menos a presença de Deus e a tua fé. Eu vou repetir: perca qualquer coisa na tua vida, menos a presença de Deus e a tua fé. Aleluia. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam ou amarem a sua vinda. Quer servir por algo maior? Se envolva com almas. Escuta, pelo amor de Deus. O propósito não é aparecer. O objetivo não é ganhar dinheiro. O propósito não é ficar famoso. O objetivo não é ser reconhecido. O propósito e o objetivo é cuidar de almas. É ganhar almas. Irmãos, eu falo isso quase chorando, porque eu vou repetir: o propósito, o objetivo não é ficar famoso, não é ganhar dinheiro, não é exibir as melhores roupas, é almas. É almas. Demonstre o teu amor por almas. Quer servir por algo maior? Se envolva com vidas. Escuta, pelo amor de Deus. Depois de Deus, nada é mais precioso do que almas. O objetivo é almas. O objetivo é vidas. É por isso que quando nós lemos a palavra de Deus, em João capítulo 21, do versículo 15 ao 17, depois que o Senhor restaura Pedro, que Pedro estava arrebentado em todas as áreas, na espiritual porque tinha negado Jesus 3 vezes, na ministerial porque deixou de ganhar almas para ser pescador novamente de peixes, e na profissional porque passou a noite inteira pescando e não apanhou nada. Ele está arrebentado na área espiritual, na área ministerial e na área profissional. Aí o Senhor vai ao encontro dele, restaura, faz tudo e restaura ele novamente. Depois que ele está restaurado, depois que eles jantaram, que estão tranquilos, em João 21, versículo 15 e 17, o Senhor pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Tu me amas mais do que todos esses outros, Pedro? Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus virou-se para ele e disse: então, apacenta as minhas ovelhas. Passa mais um pouquinho. E pela segunda vez o Senhor pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, cuida dos meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas. Passa mais um pouquinho, pela terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? A palavra diz que Pedro ficou triste porque o Senhor perguntou pela terceira vez. Ele não entendia, ele negou Jesus 3 vezes, então ele tem que confessar 3 para ser restaurado. Ele nega 3 vezes, então o Senhor pergunta 3 vezes: tu me amas? Ele diz: sim, Senhor. Quem sabe um dia você me ouve pregar sobre isso aqui. É uma mensagem extraordinária. Sabe qual é o tema dela? Acredite, você ainda está no coração de Deus. Pedro conseguiu fazer tudo, conseguiu negar Jesus 3 vezes. Pedro conseguiu fracassar na vida ministerial, conseguiu fracassar na vida espiritual, conseguiu fracassar na vida profissional. Pedro conseguiu desistir, mas uma coisa Pedro não conseguiu: ele não conseguiu tirar ele mesmo do coração de Deus. Você também ainda está no coração de Deus. Quem sabe um dia eu prego essa mensagem aqui para te impactar, para você não desistir. Eu quero aproveitar para te dizer algo: continua, pelo amor de Deus, continua. Pastor, está difícil, mas continua.
Pastor, eu estou quebrado. Mesmo quebrado, continua. Pastor, eu estou rastejando. Mesmo rastejando, continua. Não desista. Porque tem dia que a gente sobe no altar, que só Deus e a gente sabe como a gente está. Estou quebrado. Não desista que Ele vai juntar os cacos e fazer de novo. Pastor, estou rastejando. Continua, porque Ele vai te pegar no colo e te fazer chegar lá. Pastor, está pesado. Continua, Ele vai te ajudar a carregar a cruz. Não desista, continue. Você está servindo por algo maior, algo muito maior. E aí o Senhor diz para ele: tu me amas? Ele diz: tu sabes que eu te amo, Senhor, tu sabes todas as coisas. Sabe o que é que Jesus está dizendo para ele? Pedro, se tu me amas, demonstra o teu amor por mim cuidando de almas. Entendeu? Quer que eu repita? Já que tu me amas, Pedro, está dizendo que me ama, então apacenta as minhas ovelhas, cuida delas. Porque o propósito não é aparecer, o propósito não é ganhar dinheiro, o propósito não é fama, o propósito é cuidar de almas. Quer servir por algo maior? O objetivo é vidas, é almas. Porque para Deus não tem nada mais importante do que almas. E às vezes a gente está tão focado nas coisas desta vida. Você sabe quem foi o homem mais rico de toda a história? Alguém pode me dizer? Vocês não estão lendo a Bíblia? Eu tenho certeza que o pastor Eliseu tem ensinado vocês aqui. Será que vocês não sabem que é Salomão? Salomão é o homem mais rico de toda a história. Eu vou te ensinar qual é o segredo. Eu não, Deus através da palavra. Por favor, 2 Crônicas capítulo 1. Nem que eu pregue só isso aqui termine, mas você vai entender que se quer pelo um propósito maior. 2 Crônicas capítulo 1 versículo 6. Nós vamos ler do 6 ao 12. Mas eu quero que a minha querida, eu acho que é uma irmã mesmo que está lá, vá passando vagarosamente. Olha o que diz aqui. 2 Crônicas. Talvez alguém esteja até estranhando, pastor, é 2 Crônicas, não, é 2 Crônicas. Não, não é segunda, é segundo, porque é livro. E livro é masculino. Então é 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis, 1º e 2 Crônicas, porque é livro. Você só pode se referir à 1ª e à 2ª quando é carta, epístola. Livro é masculino, é 1º e 2. Então, 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 6, diz assim, ó: e Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Versículo 7. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que tu queres que eu te dê. Pare aí, por favor, por enquanto. Irmãos, nunca nenhum homem na história ouviu isso aqui de Deus. Nem Abraão, que foi chamado amigo de Deus, Deus disse para ele: me pede o que tu queres que eu te dê. Nem Enoque, que andou com o Senhor, Deus disse para ele: me pede o que tu queres que eu te dê. Nem Davi, pai de Salomão, homem segundo o coração de Deus, Deus disse para ele: pede-me o que tu queres que eu te dê. Nem Daniel, o homem muito amado, Deus disse para ele: pede o que tu queres que eu te dê. Nem muito menos Jó, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, Deus disse isso para ele. Salomão é o único homem da história que Deus aparece para ele na mesma noite e diz: me pede o que tu queres que eu te dê. Escuta aqui para você entender. Qual o nome do amado pastor? Já pensou, querido irmão Lucas?
um dia o Senhor se revelar para você e dizer: Lucas, me pede o que tu queres que eu te dê. Ah, queridos, já pensou, Eliseu? Um dia Deus, pelo menos em sonho, dizer: Eliseu, me pede o que tu quer que eu te dê. Qual o seu nome, filhinha? Thaísa? Talita? Já pensou, Talita? Um dia Deus falar contigo e dizer: Talita, me pede o que tu queres que eu te dê. Você está pensando que isso é brincadeira? E foi na mesma noite do dia que ele ofereceu 1000 holocaustos. Sabe por que Deus fez isso aqui? Você vai entender. Você vai entender que está dentro do servir por algo maior. Porque Salomão, até esse dia, foi o único homem na face da terra que ofereceu 1000 holocaustos para Deus. Até esse dia, ninguém tinha oferecido 1000 holocaustos para Deus. Ninguém. Talvez você diga: pastor, mas também era o homem mais rico. Até aqui não era, não, é depois daqui que ele vai ser. Porque quando eu sirvo a Deus por algo maior, Deus coloca algo tão grande na minha vida que mais ninguém tem. E você vai já entender. Salomão é o único homem até aqui que tem a coragem de oferecer 1000 holocaustos ao Senhor. E a palavra diz que foi na mesma noite o Senhor se revelou a ele e disse: me pede o que tu queres que eu te dê. Se você não entendeu, como Salomão foi o único que ofereceu 1000 holocaustos, ele também foi o único que ouviu de Deus: me pede o que tu queres que eu te dê. Se você não entendeu, escuta o que eu vou te falar agora, e você vai sair daqui jubilando. Quando eu faço para Deus o que homem nenhum mais faz, Deus faz por mim o que não fez por mais homem nenhum. Aleluia, aleluia. Quantos querem servir por algo maior? Quantos querem servir por algo maior? Então eu vou repetir: se você fizer para Deus o que homem nenhum fez, se você fizer para Deus o que mulher nenhuma fez, Deus vai fazer por ti o que não fez por homem nenhum e por mulher nenhuma. Isso é algo maior. Por isso ele é o único que ouve isto. Aí quando ele diz: me pede o que tu queres que eu te dê, olha o propósito. Salomão poderia ter pedido riquezas, fama, poder, que é o que mais nos encanta. Fama, poder, dinheiro. Quando ele disse: me pede o que tu queres que eu te dê, minha querida irmã pode até ir passando para o povo lendo aí. Salomão diz: Senhor, eu só quero que tu me dê sabedoria e conhecimento, para eu julgar, para eu cuidar deste teu grande povo. Salomão diz: não é o meu povo, é o teu povo. Eu só quero que o Senhor me dê sabedoria e conhecimento. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Olha o que Deus fala para ele no 11. Oh, aleluia. Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isto no teu coração, e não pedistes riquezas, nem bens, ou honra, nem a morte dos teus inimigos, nem na morte dos que te odeiam, nem tampouco pedistes muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar. Ah, meu, não é teu, é meu, está dizendo a Deus. Me pedi sabedoria para julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Aí vem o que eu te disse, versículo 12. Olha o que Deus diz. Ele dá o que ele pediu, sabedoria e conhecimento. Ele diz: eu vou conceder o que tu me pediste. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, e bens, e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Se você não entendeu, sabe o que Deus está dizendo? Já que você se preocupou com algo maior, tu não te preocupou com riqueza, tu não te preocupou com fama, tu não te preocupou em aparecer, mas tu te preocupou com o que é meu, com almas, com vida. Então eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar reconhecimento, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar tudo. Homem antes de ti não houve, e nem depois de ti não verá. Sabe por quê? Quando eu me preocupo com o que é de Deus, Deus se preocupa com o que é meu.
Tem alguém aqui que está entendendo o propósito maior? Tem alguém aqui que quer sair daqui hoje servindo a Deus por algo maior? Você não precisa se preocupar com essas coisas, porque Deus te dá, se você se preocupar com o que é dele. Salomão se preocupa com o que é de Deus. Saia daqui para servir por algo maior. Algo maior. Queridos, cuidem de almas. Cuidem de vidas. Por isso que Salomão foi e será. Porque foi Deus quem disse: antes de ti rei nenhum teve, e depois de ti não terá. Porque ele se preocupou com o que era de Deus. O que Salomão não queria não era trono. O que Salomão queria não era coroa. O que Salomão queria não era riquezas. O que Salomão queria não era fama, nem poder. O que Salomão queria era cuidar bem do que era de Deus. E você? Pergunte aí pelo menos para umas 4 pessoas. Pergunte, diga aí você. Sirva por algo maior. Sirva por algo bem maior. É para isso que Ele está nos chamando, para servir por algo maior, bem maior. Sirva por algo maior, queridos. Sabe por quê? Porque tudo isto Ele pode nos dar. Mas eu posso te fazer uma pergunta? Eu já falei isso aqui uma vez numa mensagem há algum tempo. E vou repetir porque Deus está mandando. Posso te fazer uma pergunta? Você já viu o carro de mudança acompanhando o funeral? Você nunca viu e nunca verá. Sabe por quê? Porque quem morre não pode levar nada. Você está servindo por quê? Você está servindo só por milagres? Você está servindo só por bênçãos? Você está servindo só por favores de Deus? Esse é o propósito? Esse é o objetivo? Lamento te dizer, vai tudo ficar aqui. Por isso que eu te disse que eu já disse aqui uma vez e vou repetir. Nós precisamos aprender com Alexandre o Grande. Ele nem se denominava cristão, pelo menos eu não sei se ele era cristão. Mas Alexandre o Grande, para quem não sabe, foi o conquistador do Império Mundial nos dias da glória da Grécia. E Alexandre o Grande se tornou o grande imperador mundial. E quando Alexandre o Grande estava no auge do sucesso, jovem igual ele, bonito igual ele, cheio de saúde igual ele, barbudão igual ele, é meu amigo, por isso eu estou brincando com ele. Mas falando sério, voltando aqui, quando ele estava no auge do sucesso, agora é sério, jovem, rico, poderoso, imperador mundial, ele chamou seus súditos e disse-lhes: no dia que eu morrer, eu quero que o meu caixão seja sem tampa, e que as minhas mãos sejam colocadas para o lado de fora. Então perguntaram-lhe: por que o senhor quer que o seu caixão seja sem tampa, como se fosse um mendigo, ou Alexandre o Grande, imperador mundial? Ele disse: é porque eu sou o homem mais importante, o mais famoso, o mais poderoso e o mais temido da terra. Eu sou o imperador mundial, mas eu quero que o meu caixão seja sem tampa, para que todos aqueles que ficarem vivos vejam e observem que por mais que o homem seja poderoso, famoso, rico e importante, o fim de todo ele é a morte, ninguém escapa. Aí Pompeu, um dos seus generais, aproximou-se dele e disse: e por que o senhor quer que as suas mãos fiquem do lado de fora? Ele disse: o caixão sem tampa é para que todos os vivos vejam e percebam que por mais importante que o homem seja, o fim de todo ele é a morte. E as mãos para o lado de fora é porque eu conquistei prata, conquistei ouro, conquistei fama, conquistei poder, conquistei reinos,
mas eu quero que as minhas mãos fiquem para o lado de fora, para que todos os vivos vejam e percebam que tudo que eu conquistei aqui, eu vou deixar aqui, eu não vou poder levar nada. Por isso eu te pergunto mais uma vez: você já viu carro de mudança acompanhando o funeral? O que é que você está fazendo investindo no reino? Sirva por algo maior. Sirva por algo maior, investe no reino. Trabalha para o reino. Porque nós estamos tão arraigados nesse mundo que a gente só pensa nas coisas deste mundo. Parece que nós estamos como cegos espirituais. Mas eu quero te dar um conselho, e você já sabe: no dia que você morrer, nem a tua roupa você vai poder escolher. Então faz algo para a eternidade. Por isso que Paulo está dizendo: eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas agora eu sei que tem uma coroa me aguardando. Ele não trabalhou para cá, ele trabalhou para lá. Ele não trabalhou para a terra, ele trabalhou para o reino. Sirva por algo maior. Porque naquele dia vai ficar, e aquele dia que eu estou me referindo, ou do arrebatamento, ou da minha e da tua partida para a glória. Naquele dia vai ficar carro, fica iate, fica fazenda, fica cartão de crédito, fica conta recheada. A única coisa que vai nos acompanhar são as nossas obras. E por isso eu quero te lembrar o que Jesus Cristo disse em Apocalipse 22:12: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa, comigo está o galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. Sirva por algo maior. Sirva por algo maior. Procura te envolver. Eu vou tirar até o nome de pastor proposital, porque quando a gente fala pastor, parece que recai tudo. Vem cá, Eliseu. Vem cá, por favor. Está vendo aqui, Eliseu? Estou tirando o nome pastor propositalmente, porque senão, quando a gente fala pastor, a responsabilidade é do pastor. Então esquece o pastor. Está aqui Eliseu. Vocês sabiam que Eliseu precisa de vocês? Vocês sabiam que Eliseu sozinho pode até fazer algo para Deus, mas com vocês junto ele faz muito mais? Então eu quero te dizer, a partir de hoje, chega para ele. Chega para os líderes, seja líderes de oração, seja líderes de missões, de varões, de senhoras, seja líder do louvor, seja líder na igreja onde você serve, seja quem for. A partir de hoje, chega para ele e para ela e diga: meu irmão e minha irmã, tem alguma coisa para fazer, porque eu quero servir por algo maior. Me diga o que tem para fazer aí, conta comigo, porque a partir de hoje, nem que seja um pano na igreja, eu quero passar. E talvez você diga: pastor, eu até não me envolvo muito com a obra, porque não sou reconhecido, não sou reconhecida. Em que Bíblia você leu que foi chamado para ser reconhecido aqui? Por favor, pastor, pode sentar. Obrigado. Em que Bíblia você leu que tem que ser reconhecido aqui? Escute, e eu termino, que eu sei que duro está esse discurso. Começou animado, irmãos. A gente estava tão animado no início. Não se preocupe não, queridos. Eu sei que a mensagem está dura, mas você pode ter certeza que é com muito amor. Eu não sou aqueles pregadores bobos, insensatos, que chega e diz: hoje eu desci e ataca na igreja. Quando alguém chega para mim e diz: hoje eu desci e ataca na igreja, eu olho para ele e digo: rapaz, tu é corajoso. Por quê, pastor? Eu digo: se tu soubesse quem é o dono da igreja. Irmão, quem sou eu para descer e ataca na noiva do cordeiro? Você não sabe o temor e o tremor que eu tenho quando eu estou com o microfone na mão. Porque se tem uma coisa que eu tenho temor e tremor, é de ferir uma ovelha do Senhor. Porque eu sei que quem faz isso, Deus vem para cima.
Nós não fomos chamados para bater, para espancar e para ferir. Nós somos chamados para cuidar, para salvar, para sarar. Aleluia! Agora tem mensagem que não tem como aliviar. E a gente tem que pregar do jeito que Deus está mandando. Mas com amor. Com muito amor. E aqui, como eu te disse, para terminar, queridos irmãos, às vezes a gente diz, eu não faço porque não sou reconhecido. Então eu só quero terminar dizendo algo a você. Primeiro, que a Bíblia não diz que nós somos chamados para ser reconhecidos aqui. Segundo, que Jesus Cristo reconhece. E eu quero só colocar aí, por favor, filhinha, Apocalipse, capítulo de número 2. É só para ler, porque seria uma outra mensagem se eu fosse pregar aqui amanhã. Eu pregaria servir por algo maior nesse texto aqui, Apocalipse 2, versículo 18 e 19. Eu pregaria exatamente nesse texto, que eu vim com ele também no coração, mas me ajoelhei e pedi a Deus para me dizer qual era a mensagem que ele queria. Olha o que está dizendo, quem fala isso aqui é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Olha o que ele está dizendo: ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes a latão reluzentes. Olha o que ele diz no 19, eu conheço. Quem está dizendo é ele, não sou eu. Ele está dizendo, eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço. Vocês querem servir por algo maior? Olha o que ele está dizendo, eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Talvez você esteja dizendo, pastor, eu estou decepcionado porque ninguém reconhece. Você quer um reconhecimento maior do que o dele? Ele está dizendo, eu conheço. Ele conhece mesmo. Eu quero nesta noite orar com você, sem emocionalismo. Obrigado, querida, obrigado vocês que vão adorar a Deus. Eu sei que o espaço está curtinho, mas eu quero pedir a liberdade ao pastor, ao anjo da igreja, de tanto chamar você à frente, como até subir no altar, se você quiser. Você que ouviu esta mensagem está dizendo, pastor, eu entendi que há algo maior. Lembre-se do que Paulo está dizendo, eu combati o bom combate, acabei a carreira. Agora, não foi fama, não foi dinheiro, não foi poder, mas ele diz, eu tenho certeza que a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos quantos amarem a sua vida. Por isso ele pergunta para mim e para você, como ele perguntou para Pedro, tu me amas? Então cuida das minhas ovelhas. Queridos, chegue para os teus líderes. Sabe qual é uma das coisas que me deixa mais triste? É quando eu vejo líderes implorando para os seus liderados fazerem alguma coisa para Deus. Quando eu vejo líderes praticamente se humilhando, implorando para liderados fazer alguma coisa, sabe qual é a percepção que eu tenho? É que os liderados perderam a visão do reino. Porque escute, servir por algo maior não é servir por uma placa da igreja, seja ela qual for. Não é servir para homens. Você precisa entender uma coisa, você não está trabalhando, não é para Eliseu, não é para Washington, não é para a placa da Assembleia de Deus, nem da Presbiteriana, nem da Universal. Você precisa entender que você está trabalhando é para o Senhor. E se você estiver trabalhando para Ele, você está servindo por algo maior. Você está servindo por algo maior do que uma placa de igreja. Você está servindo por algo maior do que o reconhecimento de uma convenção ou de um ministério. Você está servindo por algo maior do que fama. Você está servindo por algo maior do que dinheiro. Você está servindo por algo maior do que poder. Você está servindo para o Deus Todo-Poderoso. Ele é maior.
Ele é o maior dos maiores. Sirva por algo maior. Por isso eu quero chamar você que ouviu esta mensagem, sem emocionalismo. Mas você está dizendo: pastor, eu entendi, e eu quero sair daqui nesta noite convicto e convencido pelo Espírito Santo, para servir daqui para frente por algo maior do que o que eu tenho servido. Eu não estou dizendo que você já não serve por algo grande, não é isso. Eu estou dizendo que você pode servir por algo maior ainda. Se você quer isso, saia do seu lugar e venha à frente. Ou sobe aqui nesse altar, ou fica aqui à frente e venha se render aos pés do Senhor. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver. Se o Espírito Santo for te conduzindo, venha. O inimigo não vai entender que o crente, faça propósito com Deus nesta noite. Ele canta porque se tiver que subir, sobe mesmo ao altar. Pode subir sem medo. Chora nos pés do Senhor. Se tiver que subir, sobe aqui sem problema nenhum. Todos nós somos iguais. Não tenha medo de subir no altar. Teu sofrer uma noite até pode durar. Coloque diante de Deus o que você quer. Mas o crente sabe que a vitória. Coloque diante de Deus qual é o propósito. Então cante a Aproveita e fala com o teu Deus. Fala com Ele. você. Feche os teus olhos e se concentre. Feche os teus olhos e se concentre. Leve esse momento muito a sério. E não pare disso. Tenha coragem de dizer para Ele: ou tudo ou nada. Você vai ver que o inimigo não vai entender que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Com Jesus como teu consolador, teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. E então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os seus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. E quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair mil ao teu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. E Deus dá ordem para os anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, desistir porque vou seguir. Eu vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés,
Jesus. E quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. E se cair meu ao teu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, desistir qualquer coisa aqui. Aleluia. Eu vou pedir para vocês adorarem a Deus com mais um hino. Mas antes eu queria pedir para falar algo aqui rapidamente. Olhem aqui para mim. Eu tenho 52 anos de idade e tenho 27 de ministério. Comecei com 25 anos meu ministério. Sabe por que com 52 anos de idade eu tenho 25 anos de ministério? Vou dizer uma coisa aqui para vocês, jovens. Eu trabalhava na imprensa nacional. E Deus começou a falar comigo que o meu tempo de trabalhar para o homem estava chegando ao fim. E eu cansei de chegar debaixo de umas árvores no estacionamento da imprensa. Sabe qual era a minha oração? Eu chorava de joelhos. E sabe o que eu falava para Deus? Senhor, se o Senhor tiver que fazer alguma coisa na minha vida e através da minha vida, faça enquanto eu sou jovem. Faça enquanto eu tenho forças. Porque eu sempre ouvia meus amigos dizendo, depois que eu aposentar, eu vou me dedicar à obra. E eu falava para Deus, Senhor, depois que eu aposentar, eu não tenho mais força, eu vou querer armar uma rede e ir para a beira de um córrego. Então, se o Senhor quer fazer alguma coisa através da minha vida, faça enquanto eu sou jovem, enquanto eu tenho forças. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Tenha coragem de falar isso para o Senhor. Senhor, o Senhor quer fazer alguma coisa através da minha vida? Então faça enquanto eu sou jovem. Faça enquanto eu tenho forças. Porque depois que você se formar e aposentar, você vai querer ir para a beira de uma praia. Eu não estou dizendo que você não tem que estudar, não tem que se formar, não tem que seguir sua carreira. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo, eu queria que vocês jovens, principalmente os jovens, entendessem isso. Tenha coragem de falar igual Isaías, eis-me aqui, Senhor. Se tu tens alguma coisa para fazer na minha vida e através da minha vida, faça enquanto eu sou jovem, enquanto eu tenho saúde, enquanto eu tenho forças. Não espere ficar de idade para Deus fazer alguma coisa. Tenha coragem de se colocar à disposição. Sirva por algo maior. E eu te digo que Deus, Ele só quer que a gente se coloque como Isaías. Ele só quer que a gente diga, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Não precisa ter medo. Não precisa se achar santo ou perfeito, porque não existe santo e perfeito. Então eu estou dando uma dica para vocês que querem ser usados por Deus. E você que já está de uma meia idade para frente, tenha coragem, Senhor, antes de eu morrer, me usa. Se tu ainda tem algo a fazer na minha vida, me usa enquanto eu tenho fôlego de vida. Sirva por algo maior. Por isso eu quero te pedir para você falar com teu Deus e falar sério com Ele agora. Porque você não está aqui porque não tinha outra coisa para fazer. Você não está aqui não é porque veio matar a saudade dos amigos. Você está aqui não é porque não tinha nada para fazer em casa. Você está aqui porque você veio com um propósito. Aliás, eu quero dar um conselho. Nunca venha para a presença de Deus sem propósito. Vou repetir. Nunca venha para a presença de Deus sem propósito. Todas as vezes que você sair de casa para vir para a presença de Deus, venha sempre com um propósito. Porque Deus ama pessoas que têm propósito. Então, enquanto eles
estarão adorando a Deus. Eu queria que você fizesse, sabe aquela oração que, usando a força de expressão, rasga os céus, toca o coração de Deus, rompe tudo que tem de empecilho. Então, enquanto eles estiverem adorando, eu quero que você faça essa oração. Fala com o teu Deus. Tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. A mistura de um desgaste, como um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição e uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem, ela vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Cante o que vem, vamos. Tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. E que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? E que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Talvez chegou alguém assim hoje, ó. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, e a mistura de um desgaste, como um contra-ataque do mal, a dor de uma perda, a dor da traição
e numa quebra de aliança, que é a raiz da ingratidão. Mas se alguém está assim, preste muita, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, não para não, não para não, não para não. Profetiza, profetiza, profetiza bênção, profetiza cura, profetiza libertação. Unção de Deus, unção de Deus. Profetiza, profetiza, profetiza. E em tempos de guerra, não pare de adorar, não cesse de engrandecer o nome dele. Não, 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 não. E o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem, a recompensa vem sem demora. E o escape, o Uramanda está vindo aí sem demora. O escape, o descanso, a cura, recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura. Toma e anéia sua. Tomai o meu jugo, diz o Senhor, e o meu fardo, porque é leve e suave. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e alcançarei descanso para as vossas almas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Vos colocai na presença do Senhor, e Ele te encherá. Então descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, a sombra do Onipotente te cobrirá, e a glória do Senhor se sobressairá sobre a tua vida. O Espírito Santo está em nosso meio distribuindo dons. Tem pessoas aqui nesta noite que estão recebendo o dom de cura, outros recebendo o dom da palavra, outros recebendo o dom de revelação, outros o dom de profecia, outros recebendo o dom de línguas, outros recebendo o dom da ciência, outros recebendo o dom de interpretação. O Espírito está distribuindo para que o corpo do Senhor seja pleno neste lugar. Ele está levantando profetas, pastores, mestres, evangelistas para servir por algo maior. Ele está levantando aqui nesta noite ganhadores e ganhadoras de almas. Ele está levantando aqui nesta noite pescadores
pescadores de homens. Sem temor, escape o descanso, a cura, recompensa vem. Se preparem para algo maior. Escape o descanso, a Se cura, preparem para algo maior. Se preparem para algo bem maior. A cura, recompensa sem demora. Sem demora. Deus está falando ao meu coração para eu repetir o que esse homem de Deus disse aqui no início e concordar com ele. Vocês vão precisar quebrar as paredes, e é logo, porque Deus tem pressa. Deus usou ele e eu estava aqui. Deus falou: concorda com ele e diga que foi eu que falei. Vão precisar quebrar as paredes. Só tem uma alternativa: ou quebra as paredes ou arruma um lugar maior. Um dos dois. Ou quebra as paredes ou arruma um lugar maior, porque esse lugar vai ficar pequeno. Vai ficar pequeno, diz o Senhor. Vai ficar pequeno, diz o Senhor. E a palavra diz que o que dois ligar aqui na terra será ligado nos céus. A revelação e a profecia está ligada nos céus e aqui na terra. Já pode começar a pensar nisso, pastor Eliseu. Já pode começar a pensar nisso. Deus mandará recursos. Deus te dará estratégias. Porque só tem uma alternativa: ou quebra as paredes ou arruma outro lugar. Porque aqui vai ficar pequeno. Vai ficar pequeno. Porque vocês estão saindo daqui com um propósito maior, para servir por algo bem maior. E Deus vai honrar. Deus vai honrar. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero só terminar, porque o horário já passou de todos os limites que me foi dado. Quero terminar só perguntando se nesta noite tem alguém que quer receber uma oração, e essa oração é especial. É para quem quer reconciliar ou aceitar Jesus como Salvador. Então eu quero perguntar neste momento, sem demorar mais, sem tomar mais tempo: tem alguém nesta noite que quer receber o Senhor Jesus como Salvador, ou quer reconciliar-se com Deus, e quer receber esta oração aqui agora? Levante sua mão onde você estiver. Onde está a primeira pessoa? Onde está a primeira pessoa aqui nesta noite que quer reconciliar ou receber Jesus Cristo como Salvador da sua vida? Aqui está um primeiro jovem, um adolescente aqui diante de nós. Aonde está a segunda pessoa nesta noite? Eu estou vendo o irmão aqui de mão levantada. Eu não sei se ele entendeu. É isso mesmo que você está? Então vem para cá. Aqui está a segunda pessoa. Vem para cá. Aonde está a terceira pessoa? Eu quero pedir, por favor, que levante a mão só quem quer receber a oração, reconciliando ou recebendo Jesus como Salvador. Levante a mão aonde estiver. Aonde está a terceira pessoa? Aonde está a terceira pessoa? O Senhor te chama. É noite de salvação. É noite de reconciliação. Tem uma terceira pessoa? Se tem, não demore mais. Saia daqui com um propósito maior. Saia daqui com um propósito bem maior, bem maior. Aleluia, 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 aleluia. Queridos, pela última vez eu vou perguntar:
Se tem alguém que quer reconciliar-se com Deus, não importa o que você fez ou deixou de fazer. Lembra do meio da pregação que Deus me usou para te dizer que nem que seja se arrastando, continue. Nem que seja só os pedaços, continue. Então, se tiver mais alguém que quer reconciliar, eu quero que você saia do seu lugar nesta noite e venha aqui. Se tiver alguém que quer receber Jesus como Salvador, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir até aqui. Tem mais alguém? Aonde está a terceira pessoa? Se não tem, eu preciso terminar. É lindo demais quando a gente vê uma criança aquebrantada, chorando diante de Deus. Isso não pode ser emoção, isso não pode ser homem, isso só pode ser o Espírito Santo. Eu queria orar com vocês dois, por favor. Vem para cá, filhão. Eu queria orar com vocês dois, independentemente de estar reconciliando ou recebendo a Jesus como Salvador. Façam esta oração comigo, por favor. Digam comigo: Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados e te recebo como Senhor e Salvador. Confirma o meu nome no livro da vida e repousa sobre mim o Espírito Santo e me faça sair daqui com um propósito maior. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus continue te abençoando. Já estou passando ao pastor Eliseu, agradecido a Deus por estar aqui com vocês. Que festa maravilhosa, que culto maravilhoso, que igreja maravilhosa. Que bom estar aqui com vocês. Quero dizer para vocês rapidamente que eu tenho algumas Bíblias aí bonitas para as mulheres. Se algumas das irmãs interessarem, estou com essas Bíblias ali. Acho que tem poucas, acho que só tem 4 peças, se não me falha a memória. E tem também aqui para você que tem filho ou neto. Queridos, de 27 anos de ministério, 26 anos são dedicados à família e a casais. Pessoal, aqui alguns já me conhecem como palestrante de casais. E eu tenho assim me preocupado muito com o que está acontecendo na nação brasileira. O inferno está em guerra para destruir a família, para fazer a família desacreditar de Deus. Então, eu quero dizer uma coisa para você, usando uma força de expressão, entre aspas. Os pais não estão perdendo os filhos quando eles são adolescentes e jovens. É quando eles são crianças que nós estamos deixando de ensinar valores a eles. Por isso a palavra diz: ensina o menino no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Isso aqui tem 365 historinhas, uma para cada dia do ano. E se seu filhinho, seu netinho, sua netinha não sabe ler, o interessante é que em cada página tem um QR Code. Tudo que está escrito aqui, você aponta a câmera do celular, e se ele ou ela não sabe ler, vai ouvir toda a história. Mas eu até aconselho que, em vez de colocar a câmera do celular, que você mesmo, papai, mamãe, vovô e vovó, leia uma historinha por dia para eles, e Deus te honrará. Se vocês não se sintam constrangidos a comprarem nada, eu não vim aqui para vender nada, mas se vocês acham que é interessante, me procure pós-culto e eu estarei ali fora. Pastor Eliseu, querido, obrigado, muito obrigado, muito obrigado. É vida nova, nova vida? Obrigado, nova vida. Espero em nome de Jesus que vocês saiam daqui